eu nunca consegui ser a pessoa regradinha na alimentação. Olha que loucura. Eu tô contando aqui pra você, eu nutricionista não conseguia, gente, seguir cardápio. Eu mesma já era formada, fazia um cardápio e eu mesma não seguia. Eu falava, gente, que difícil seguir isso aqui. Todo dia comer isso aqui, como é que eu vou ter tempo? Como é que eu vou me organizar pra fazer essa comida aqui desse jeito exatamente, sabe? Não conseguia. Então eu falei, vamos fazer academia, né? Vou fazer academia, que a academia vai resolver o meu problema. Porque eu quero deixar claro pra vocês aqui, eu nunca fui gordinha, tá? Eu já fui um pouquinho mais cheinha do que eu sou hoje, né? Mas eu nunca fui gorda, graças a Deus nunca tive obesidade, mas eu não tava num corpo que era o que eu queria. E eu acho assim, a gente tem que respeitar também o corpo que as pessoas querem ter. Não é porque ela já tem um corpo normal que ela não pode emagrecer um pouquinho, ficar mais fortinha, cada um quer ter um corpo e tá tudo bem também. Aí comecei a fazer academia, aí começa a neura, né? O que eu comecei a fazer? Eu vou na esteira, que nem uma doida na esteira. E eu me pesava, gente, todos os dias. Eu ia na academia de segunda a sexta, bem cedinho. Eu me pesava antes do treino e depois do treino. Todos os dias. E o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo que eu, se por acaso, né, vou até abrir pra vocês aqui o meu peso. O meu peso melhor, que eu me sinto melhor, são 62 quilos. E hoje, eu às vezes tô em 64, às vezes tô em 63, 62. Eu fico entre esses pesos aí, que depende de como é que tá a vida, né? Se eu tô viajando, eu tô com peso, se eu tô aqui, eu tô com outro, mas eu não passo de 65. Mas raramente, atualmente, eu estou no 62, porque é quando eu tô muito, né, naquela rotininha e tal. E aí, se meu peso desse 62,5, 63, eu já formada, eu sendo profissional, era o pior dia da minha vida, tá? Era uma merda. O meu trabalho era um saco, tudo, eu ficava chateada, triste, brava, mal-humorada. Isso eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. Pra mim, tudo era uma porcaria. Tudo, 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 tudo. Não tinha um motivo bom pra ser feliz. E aí eu não queria nem comer, porque eu falava, vou comer, vou ficar mais gorda ainda. Olha a visão que eu tinha de mim mesma. Eu te contei agora que eu nunca fui gorda, mas eu não sabia. Pra mim, eu achava que eu era gorda, tá? Porque na minha cabeça, 62 era o peso que eu tinha que ter, mais que isso eu tava enorme. Olha que horror, olha que falta de amor, né? Que falta de respeito comigo mesma. Então, eu fiquei nesse processo de se pesar todos os dias antes e depois do exercício por quase um ano, tá? E é aqui que entra o ponto que eu quero conversar com você. Foi o pior ano de relação comigo mesma. Porque foi o ano que eu mais me cobrei de forma desnecessária e absurda. Foi o ano que eu mais me critiquei, que eu menos me amei. E foi o ano que eu tava melhor fisicamente. Que hoje, olhando as minhas fotos daquela época, eu falo, caramba, eu tava muito bem. Eu tava malhadinha, bonitona, né? De novo, muito bem, de acordo com o que eu quero pro meu corpo. Não é com o padrão de que, né? Você pode ter o seu muito bem também e tá tudo certo. Cada um tem o seu. Bom, eu não quero estabelecer nenhum padrão nesse vídeo, eu quero deixar isso muito claro. Que quando eu me olho, aquele momento é o momento que eu olho que eu mais me gostava. Caramba, como eu tava bem naquela época, como eu não via isso, como eu não enxergava isso, porque eu tava presa, totalmente presa, enclausurada no número de balança. Eu não vivia e eu já era formada, gente. Vocês entendem como os nossos problemas aqui não tem nada a ver com a nossa formação, não tem nada a ver com nada, tem a ver com as nossas questões interiores. E aí, como é que eu me desvencilhei disso tudo? Foi um processo longo. Eu não acordei um dia e falei, quer saber? Vou parar de me pesar e vou viver tranquilona aqui. Não foi assim, né? Nesse processo de não aceitação, de relacionamento horrível, que foi tudo uma bola de neve mais ou menos na mesma época, né? Porque a gente já furda na desgraça. Não é assim de, é só um pouquinho, não. Vai lá e foi tudo uma bagunça de uma vez só. E aí eu comecei, me desvencilhei dos relacionamentos ruins que eu tinha, pouco a pouco, né? Porque esse tipo de coisa também é processo, a gente tem medo, né, de mudar. O mudar gera um grande medo. Fui me desapegando desses relacionamentos, fui começando a resgatar as coisas que eu sabia que eu tinha de interessante, né? Poxa, eu sou uma pessoa assim, assim, assado. Eu comecei a fazer gratidão comigo mesma, a enxergar o que eu já tinha. Porque o que eu não tinha tava muito claro, né? Tava muito claro. E nesse meio tempo, eu fiz alguns tratamentos de autoconhecimento, fiz um curso de imersão que eu fiquei isoladona, sumi durante quase 4 dias. E eu comecei a
depois desse curso, inclusive, específico que eu fiz, eu comecei a reconhecer a minha essência, a me amar novamente. Porque a gente às vezes perde, porque a gente tá olhando tanto pra fora, que a gente esquece de olhar pra dentro. E o que a gente tem dentro é muito mais legal do que o que a gente tem fora, né? Porque a gente envelhece, tudo que tá aqui vai envelhecer um dia. O que a gente é de verdade é o que vai ficar. Então eu comecei a fazer esse resgate, é um longo processo, né? Mas você tem que querer. Vão ter dias bons e dias ruins. Ainda tenho dias ruins, não tô perfeita, maravilhosa, me olhando todos os dias falando, caramba, hein, tá gata. Não tô assim ainda, acho que ninguém consegue isso todos os dias. Mas eu fui resgatando isso dentro de mim, fui trabalhando isso dentro de mim, comecei a me valorizar mais como pessoa, e aí eu comecei a me enxergar mais bonita. Comecei a falar, caramba, é legal ser alta, é bonito ser alta, né? E aí eu comecei a perceber que eu já tinha o corpo que eu queria, que eu só não tava vendo aquilo. E que mesmo que eu não tivesse, né, com aqueles 62 quilos exatos que eu achava que era que era o peso que eu tinha que ter, eu já tava muito bem. Eu tô dentro de um peso saudável, os meus exames estão super bem. Por que que eu vou ficar tão preocupada assim com 2, 3 quilos? Por que que a minha vida vai girar em torno de 3 quilos na balança, sabe? E quando eu me dei conta disso, foi que eu falei, eu não vou mais me pesar. Eu só vou me pesar uma vez por mês para acompanhar a minha evolução ou a minha não evolução, né? Em relação ao meu peso que eu quero chegar. Até porque eu acho bacana ter um controlezinho do peso, porque a gente consegue saber se tá ganhando muito peso, se tá perdendo muito peso. Ganhar muito peso do nada é nocivo. Perder muito peso do nada também é nocivo, tá bem? Pessoas que adoecem perdem muito peso do nada. Pessoas que estão com outros tipos de doença também engordam do nada, né? Aí a gente pode trabalhar ganho de peso ou perda de peso, depressão, perda de peso, diabetes. Então tem várias doenças que estão ligadas ao peso. Então a gente precisa ter um acompanhamentozinho dele, mas é um acompanhamento, não é uma neura, né? Então eu criei isso junto com todo esse meu sofrimento, a minha dor, me fez desenhar o método que eu trabalho hoje com as minhas pacientes, que é o quê? Primeira coisa, lembra que eu falei pra vocês agora há pouco que eu não consigo seguir dieta? Pois é, eu criei o meu método pensando em pessoas como eu, que não conseguem ir no nutricionista, ter um cardápio e seguir aquilo. Porque você tem total liberdade para escolher os seus alimentos. Você vai aprender como escolher e por que escolher, mas você não vai mais estar preso a nada. Se você vai no restaurante, você sabe que você pode comer ou não. E na verdade, você pode não, né? Você pode comer o que você quiser, mas você vai saber escolher se é o momento certo ou não, se você vai realmente querer aquilo ou não, né? Porque na vida a gente tem que poder tudo. A gente tem que ser o dono do nosso negócio, né? O dono da nossa vida. Então isso é muito importante pra mim. E junto do meu processo, do meu projeto de mudança, eu também englobo a pesagem mensal, tá? E eu te convido, você que tá aí, que se pesa todos os dias, eu te convido a fazer a mesma coisa. Pega essa balança que tá no seu armário, né? Que tá no seu armário não, que tá no seu banheiro e guarda no armário. Coloca essa balança no teu armário, no fundo dele, e só tira ela uma vez por mês. Você vai ver que muita coisa já vai mudar na sua vida. Se você se sente mal diariamente quando se pesa, esse primeiro passo você já vai ter dado aqui comigo nesse vídeo. Tira essa balança de perto de você, tá bem? Ai, Nutri é tentador. Eu sei que é. Pra mim também era muito tentador. Eu ficava enlouquecida. Eu na academia, ó, a balança daqui, mas eu não vou me pesar. E é um processo. Depois você vai desapegando. Hoje em dia eu me peso, olho e falo, putz, engordei um pouco mesmo. Mas tudo bem, vida que segue, a gente volta pra nossa rotina, porque a gente sabe que é o melhor pra gente e o peso retorna ao que ele era antes.